Olá e bem-vindos a mais um episódio do Pode Passaneiro. Eu sou o Marcos Júnior e hoje vamos falar como jornalismo e conhecimento histórico caminham de mãos dadas. Olá, galera, aqui é a Ana Lívia. E o nosso convidado de hoje é o jornalista e proprietário do jornal Empório de Notícias e diretor do Museu Delfim Moreira, Santa Rita do Sapucaí, Carlos Romero. Sejam bem-vindos e preparem-se para uma viagem pela história da nossa cidade e muitas curiosidades que nosso convidado tem para contar. Para começar, Carlos, quando começou a sua história como jornalista e como surgiu o Empório de Notícias? Eu acredito que tenha começado quando eu ainda era criança. Meu avô faleceu e eu estava começando a ficar amigo dele e conhecer um pouco meu avô. E eu fui para casa da minha avó e fiquei procurando documentos, fotografias dele para tentar saber quem que ele tinha sido. Eu descobri que ele tinha ido para uma guerra, que ele tinha peças que ele trouxe da guerra, que ele era um eletricista muito conhecido, que fez, inclusive, a parte elétrica da praça, do campo de futebol. E essa documentação passou a ser uma coisa que eu gostei e comecei a procurar saber sobre a minha família e tal. Até que chegou um dia que eu resolvi fazer um jornalzinho na minha escola. Eu estava na sexta série e minha mãe era professora, então ela tinha um equipamento que hoje não se usa mais, que é como se fosse uma avó do Xerox, chamado mimeógrafo, né? Então eu escrevia o jornalzinho no carbono, passava no mimeógrafo, rodava, reproduzia aquilo lá e distribuía na sala de aula. E a molecada da sala de aula gostava. Depois eu mudei de escola, esse jornalzinho foi junto e outras turmas compravam o jornalzinho que eu vendia, né? A gente fazia desenho, ilustração e tal, contava o dia a dia da escola. E eu esqueci disso, fui estudar outras coisas, fui estudar eletrônica, depois fui fazer propaganda e marketing. Muito tempo depois, quando eu voltei para Santa Rita, me convidaram para fazer um jornal e eu falei, pô, eu faço, mas só se for sobre história, que eu não quero ficar falando sobre acontecimento do dia a dia, assim, por exemplo, tem um buraco na rua, no asfalto, ou tem alguma coisa quebrada. A partir do momento que alguém conserta, o teu jornal fica obsoleto e não serve para mais nada. Então eu queria fazer sobre uma coisa que durasse com o tempo, as pessoas pudessem pesquisar naquilo ali. Então eu comecei a entrevistar pessoas de Santa Rita, pessoas que tinham alguma história legal para contar. Pode ser qualquer assunto, pode ser um cara que é um rapper, pode ser um historiador, pode ser alguém que viu um dirigível, um Zeppelin, pode ser um cara que viveu num campo de concentração. E aí eu fui colecionando aí centenas de histórias até hoje em dia o jornal já tem quase, acho, 19 anos já, se não me engano, ou 18 anos. É muito tempo. Como diretor do Museu Delfim Moreira, quais acervos são pura raridade? Então, a gente tem um espaço que até agora está sendo reformado, né, reestruturado, e a gente deve finalizar ele daqui a uns 15 dias, que é o espaço dos povos originários, dos indígenas. Santa Rita, assim como o Brasil, não é uma cidade de colonização portuguesa, né, desses imigrantes, tal, é uma cidade indígena. Então, até 1818, por ali, a cidade era completamente ocupada por indígenas, né? E eles não tinham um tronco linguístico só, eles tinham mais de um. Então você tinha os macrogês, você tinha os tupi-guaranis, eles conviviam entre eles. Então muitas peças que a gente tem lá, que são peças indígenas, são ferramentas que datam aí de 550, 750 anos, entendeu? Mais antigo do que o chamado descobrimento do Brasil pelo Pedro Álvares Cabral em 1500. Então são peças muito antigas, né? Ferramentas bem feitas e tal, que foram encontradas em topo de montanha. Então, no alto do morro onde hoje é o Natel, ali perto da Pai, onde é a Copasa, na Pedreira. Quando a gente sai de Santa Rita, a gente vê uma pedreira ali naquele lugar, na Serra da Bela Vista. Então a gente tem ali dezenas de artefatos, de peças, de ferramentas desses povos que viveram aí antes. Eu acho que é o que mais tem de raro lá, são essas peças aí.
Carlos, quais são os mitos da história da cidade de Santa Rita que merecem destaque e quais ainda fazem parte da nossa cultura até hoje em dia? Eu acredito que um mito seja esse, né, de que a cidade começou com Manuel com a Genoveva, porque já existia uma história muito anterior a essa aí, dos portugueses chegando aqui. A própria história do Manuel da Genoveva, ela tem... Vocês conhecem a história? Aqui onde é o centro da cidade, um casal de portugueses comprou essa área, era uma área de alagadiço, o rio entrava e transformava tudo em pântano, em brejo. Então eles foram habitar ali perto do mercado, foram morar ali onde é a praça hoje, porque é um outeiro, né? Uma pequena elevação onde a água não entrava, não tinha enchente. E um dia a história conta que o Manuel ficou doente, era o Manuel Genoveva, e a Genoveva fez uma promessa, que se ele sarasse, ela ia construir uma capela em louvor a Santa Rita, que era a santa que eles tinham trazido, uma imagem de onde eles vieram, lá de Portugal, apesar da santa ser italiana. E a partir daí foi construída essa capela, né? Porque ele sarou. E a igreja não simplesmente pegava e construía, pedia a área da capela e construía. Ela pediu uma área bem grande, que hoje é o centro da cidade, fazia um loteamento e ia vendendo para quem morava na roça, porque todo mundo morava na zona rural, ninguém morava no centro, porque não existia habitação aqui. Então, toda a cidade ela é construída, a maioria delas em torno de uma igreja, por causa disso, porque a igreja começa a vender em volta. Só que, como eu comentei com vocês, já tinham algumas pessoas que moravam na zona rural. E um deles, o primeiro morador da cidade, dessa região, chamava Brás Fernandes Ribas. E ele vivia onde é o pesqueiro Toatou ali, até aquele loteamento Interlagos, aquele bairro do Vintém, era tudo dele. E dizem que ele foi o primeiro morador, não o Manuel Genoveva, né? Então dizem que a santa era dele, que a Santa Rita não era do casal, que ficava na casa dele, a pia de batismo da cidade ficava na casa dele, porque não tinha capela. Esse talvez seja o mito mais interessante da cidade, né? Dizer que a cidade nasceu em torno da igreja, mas já existiu o Balai, Capituva, já existiu o Vintém, já existiu vários outros bairros que moravam essas pessoas, maioria portugueses que vieram para ocupar essa área aqui. Na sua opinião, quais são os principais desafios que a nossa cidade tem para as próximas décadas? Então, a gente tem uma cidade que gira em torno de agropecuária e de tecnologia, né? E a gente tem uma cidade que ela se expandiu para o que a gente chama de nova cidade. E a nova cidade ela é ocupada principalmente por pessoas que moravam na zona rural e que, quando surgiu o Vale da Eletrônica, elas começaram a vir para a cidade para trabalhar nessas empresas, né? Então elas precisavam ter um lugar para morar. E também por pessoas que moravam, por exemplo, no bairro da Rua Nova, onde você tinha lá uma casa com 6, 7 filhos, então esses filhos casavam e eles precisavam ter uma casa para morar, eles vão continuar morando na casa dos pais o resto da vida. Então lá hoje o bairro da Nova Cidade, ele tem, se não me engano, mais de 10 mil habitantes, né? Então um desafio é levar essa infraestrutura toda que a gente tem aqui para o centro da cidade para a nova cidade. Então eles têm que ter uma saúde de qualidade. Eu soube, inclusive, parece que eles vão construir uma UBS lá para Do lado da Escola Parque. Tem as escolas que estão sendo construídas, então tem que ter uma condição de infraestrutura para dar suporte para 1/4 de Santa Rita que está lá, né? Então tem que dar vazão para a cidade, porque a cidade está crescendo e essas duas pontes que a gente tem não são suficientes. Então precisa ter ali, eu acredito até ali na região da Nova Cidade mesmo, uma ponte que atravessa o Rio Sapucaí, que dê vazão para as indústrias que vão surgir. Então, a partir do momento que cria essa ponte, você pode gerar ali um centro empresarial, um parque industrial e gerar muito mais emprego, renda e tudo. A tecnologia ela está passando por transformações também. Então, você tem hoje a concorrência não é mais só com produtos nacionais, né? Hoje você tem muito produto chinês, americano, que concorre diretamente com o produto nacional e com Santa Rita, que vive em função de tecnologia. Isso aí não é diferente. Então,
Se você vai produzir um produto de tecnologia e tem um produto chinês que faz a mesma coisa, o que você tem de diferencial em relação a isso, né? O que é diferente? Porque chega, na verdade, da China para o Brasil, chega em 2, 3 dias. Demora para chegar aqui, porque até desembaraçar e sair do porto ali, do local, do Porto Seco, seja lá onde for, demora um pouco. Então é um novo paradigma, é um novo desafio para a cidade ela repensar as indústrias para elas serem concorrentes à altura desses produtos que estão invadindo o Brasil, né? Para você, Marcos, o que faz Santa Rita ser tão especial? Eu sou meio suspeito para falar disso, porque eu adoro Santa Rita, sou apaixonado por Santa Rita. Conheço poucas pessoas que conhecem mais ou que gostam mais da cidade quanto eu gosto. Eu acho que a cidade ela é muito pequena para acontecer muita coisa. Então, daqui já teve presidente da República, que foi governador, já teve ministro, já teve general, já teve almirante, já teve brigadeiro, que é o posto mais alto da aeronáutica, ministro do Supremo, até serial killer já teve aqui. O maior matador do Brasil é de Santa Rita, que é o Pedrinho Matador. Teve jogador pentacampeão, que é o Roque Júnior. Tem vários jogadores aí que estão na Europa, que estão em outros lugares, que são da cidade, esportistas, corredores, gente de ultramaratona, de Ironman. Então já teve gente que viveu em campos de concentração. Recentemente faleceu aqui em Santa Rita o neto do inventor do dirigível. Você ouviu falar do Zeppelin? Que é aquele dirigível, né? Então o neto do Zeppelin vivia em Santa Rita. Tinha um carrasco nazista, né? Um nazista que fazia experiência com os judeus lá em campos de concentração, chamado Mengele. Quem descobriu que o Mengele morreu no Brasil, fugiu da Alemanha e veio para o Brasil, foi um morador de Santa Rita. Então tem muita coisa acontecendo aqui para uma cidade muito pequena. Então, por ser uma cidade pequena também, a gente acaba que conhece todo mundo, tem acesso a todo mundo, consegue conversar com as pessoas. Então acaba que vira uma cidade muito interessante, né, para a gente morar. Já pensou? Bloco do Urso, por exemplo. Você consegue trazer para o Carnaval de Santa Rita uma Ivete Sangalo, entendeu? Ela talvez seja a artista, uma das mais conceituadas, aí, mais caras do Brasil. No Carnaval, que é o momento que ela ganha mais dinheiro, ela vem para Santa Rita fazer um show, né? Isso aí é uma coisa diferente para uma cidade de 40 mil habitantes. Então, leva a pensar que tem muitas coisas especiais aqui. Você já escreveu alguns livros? Se puder falar um pouco sobre eles. Eu já escrevi 7 ou 8, se não me engano. E estou fazendo mais 2. Um sobre contrato, né? Eu fui contratado para escrever. E o outro eu estou fazendo por minha conta. Então, os 2 primeiros livros que eu fiz chamava Almanaque Cultural Santarritense, volume 1 e 2. O que são esses 2 livros, né? Eu tinha produzido matérias para o meu jornal há muito tempo. E como eu falei para vocês, eram matérias que não é matéria que depois que passa a edição, passa algum tempo, ela fica velha. Ela já é velha por natureza, por história, né? Então, aquilo ali interessa as pessoas. Então, eu peguei e compilei as melhores matérias, dividi em 3 volumes. Cada volume tinha 85 histórias. E eu fiz um livro e coloquei para vender. E vendeu muito rápido. Eu vendi 1000 livros em 2 semanas. Isso aí é lucrativo, porque você faz eu fiz o livro a R$5, vendia 45, ganhava 40, multiplica 40 vezes 1000, 40 mil reais em 2 semanas. Sim. Então isso aí vi que era um negócio bacana de fazer. Então depois eu fui contratado para escrever o livro sobre a história da ET, a história do Colégio Tecnológico, do CP1. Eu fui contratado para escrever um livro sobre a história da cidade, é um livro que chamou Vale da Eletrônica. A gente fez 15 mil exemplares. Então você imagina, o livro mais vendido naquele mês foi um livro, se não me engano, de Macedo, que vendeu 3 mil exemplares, e a gente saiu com 15 mil. Então a gente lançou de forma independente aqui em Santa Rita, pelo Sindivel, mas se a gente tivesse colocado um registro nele, nós teríamos ficado entre os mais vendidos durante 6 meses, 1 ano, né? Porque livro é uma coisa que vende tanto assim.
Depois eu resolvi fazer um livro, um romance, uma história de ficção, de viagem no tempo, mas que é ambientada em Santa Rita nos anos 70. Eu chamei de Captuvo. Então é sobre um menino que toca objeto antigo e ele consegue sentir a energia do objeto, ele vai para o passado, ele É. consegue ver as coisas que aconteceram. Só que tem uma hora que ele vê um menino do passado que morreu, e o menino pula no córrego e morre, só que o menino consegue ver ele. Se ele só absorve a energia do objeto, como que ele poderia ter sido visto pelo menino? Será que ele viajou no tempo? Então a história do livro é isso, uma conexão Hirsch. Hirsch é o nome do menino. Na verdade, eu mudei o nome dele. Existiu esse menino na cidade, chamava Leiser Fuchs. E eu falei que o nome dele chamava Leiser Hirsch. Mas ele aconteceu isso. Ele viveu aqui na cidade, ele era judeu, ele morreu afogado. Peguei essa história e fiz um livro. Aí depois eu fiz uma biografia, um livro contando a minha história, que chama Quarentena aos 40. Esse livro foi durante a pandemia, então eu vou contando o que aconteceu comigo e com a cidade durante a pandemia. Eu preso dentro de casa lá, tinha que usar máscara, fiquei com medo de pegar Covid, morrer. Então eu vou lembrando meu passado e de coisas que fizeram sentido para mim enquanto a pandemia não tinha chegado, entendeu? E agora eu estou fazendo mais 2 livros. Fui contratado para escrever um livro sobre empreendedorismo pelo Sebrae e pelo Sindivel, e estou escrevendo um novo romance aí que, por enquanto, ainda é segredo. Ah, vamos ficar curiosidade. Como pra você, assim, como equilibrar a vida de jornalista e fazer as pesquisas históricas e mais a gestão cultural? Então, eu estava comentando aqui com o professor que eu tenho TDAH, né, que é déficit de atenção e hiperatividade. E o TDAH, ele, apesar de você não conseguir focar a tua atenção em nada, e você ficar disperso na sala de aula, você olha na janela e some, vai embora, depois a aula acaba, você volta. E a gente tem meio que um superpoder que é hiperfoco. Se tem uma coisa que a gente gosta, a gente fica focado naquilo ali. Eu sento no computador assim, e se eu sentar para fazer uma coisa, para escrever sobre uma coisa que eu gosto, 8 da manhã, Vai embora. dá 6 horas da tarde, 7, eu falo, nossa, Tá acabou o dia. fazendo. Nem viu que o dia acabou e tá. A gente não vai dormir. E eu tenho isso. Eu gosto de história, meu hiperfoco é história. De Santa Rita, principalmente. Então, quando fala de história de Santa Rita, eu coleciono histórias. Então, eu coleciono ideias, histórias de pessoas, eu vou catalogando isso no jornal. Então, acaba que o que as pessoas enxergam como um momento de lazer, vai fazer outra coisa, vai ver um filme, e eu vou conversar, eu vou fazer estudar a história. Então, por exemplo, enquanto a gente estava esperando aqui para a reunião começar, eu tenho um grupo que eu faço parte de historiadores de Santa Rita, eles puseram um mapa ali e a gente estava tentando descobrir a data do mapa, entendeu? E isso aí é muito legal, porque acaba que quando você anda por Santa Rita, você passa sempre pela mesma rua, você vê as mesmas pessoas, você vê os mesmos prédios. Só que quando você conhece história, você sabe quem que morou ali 50 anos antes, 100 anos antes, que casa que teve ali que foi demolida, que comércio que tinha ali na cidade. Eu sei, por exemplo, que o Sanico era um colégio feito de lata, por exemplo, que o pessoal chamava de grupinho de lata. Então você começa a ver outras coisas, o mundo abre, né? Então você começa. E o livro Conexão Rios fala um pouco disso, de você meio que através desse poder que ele tem, você abre o mundo ao redor e vira uma coisa muito mais rica, né? Então é por isso que eu consigo conciliar tudo, né? Porque para mim não é um esforço, é um prazer fazer isso, entendeu? Aqui em Santa Rita, tem alguma figura histórica que você conhece, que você considera subestimada e que merece mais destaque? Então a gente estava conversando sobre isso dias atrás. Tem um santarritense, né, da família Renó, chamado José Palma Renó. O José Palma Renó, ele não é tão estudado, não é tão conhecido, né? E ele é um cara, o hospital que a gente tem em Santa Rita,
ele construiu o hospital com o dinheiro do bolso dele. Entendeu? Imagina um prédio daquele tamanho. Quando a gente vai fazer uma reforma em casa, já custa caro. Imagina o cara construir um prédio daquela estrutura, né? E pagar aquilo ali. Aí ele construiu a creche que tem em Santa Rita, ali atrás do Colégio Tecnológico. Uma creche ali que era da dona Terezinha, tomava conta e tal. Ele construiu com o dinheiro dele. Aí você pega a reforma que teve no asilo, né? Porque o asilo teve uma expansão lá, porque começou a aumentar o número de pessoas que precisavam ficar internadas lá e morar lá. Ele ajudou também com o dinheiro dele. Quem fala dele? Tem um nome de rua, aquela rua que desce do Grupão ali, que vai pra antiga estamparia, onde é Fênix. Hoje tem o nome dele, mas ele é uma pessoa que merecia ter uma história mais divulgada, porque ele é uma referência. Hoje, quem faz isso, né? Quem que tira dinheiro do próprio bolso hoje ou usa o próprio tempo para promover a cidade, para ajudar a comunidade? Eu conheço poucas pessoas que fazem isso, né? De pronto, assim. Por exemplo, o Marcos da Leucotron, se vocês conhecem ele, ele é o diretor do hospital hoje lá, né? Da fundação. E ele saiu da Leucotron, que é a empresa dele, e foi ajudar a reestruturar o asilo. O asilo hoje é lindo, assim, perfeito, tudo funciona. Ele ficou 10 anos lá cuidando, sem cobrar nada. Ele pegou um hospital que estava em condições difíceis, fecha, não fecha, e começou a trabalhar lá. E ele é um cara muito competente e ele acabou que virou, que o hospital hoje é regional, ele é referência, tem uma UTI gigante. Na época, por exemplo, eu tenho um filho que quando ele nasceu em Pouso Alegre porque não tinha maternidade em Santa Rita. Hoje tem, né? Então é um cara que eu até brinco com ele mesmo, eu falo, cara, você tinha que ter uma estátua em vida em Santa Rita, porque o que ele faz por Santa Rita quase ninguém faz, ou poucas pessoas, raras pessoas fazem. Na sua opinião, o que falta em Santa Rita? Falta Santa Rita. Boa pergunta. Eu acho que a cidade ela pode evoluir mais dentro da tecnologia, ela pode oferecer melhores condições assim em relação não que não esteja bom, mas pode ser melhor em relação a restaurantes e opções, né, de lazer. Porque participei de um simpósio outro dia ali no Inatel, de um encontro ali, e o pessoal estava comentando o seguinte, que para uma empresa vir para a cidade, né, uma cidade não atrai empresa, ele atrai pessoas. Né? O cara tem uma empresa, ele vem para a cidade. Só que, se ele tem como opção, vamos supor, Santa Rita e Poços de Caldas, e lá tiver melhores condições de lazer, tiver restaurantes melhores, tiver melhores bares para ele frequentar, e ele tiver a opção de colocar o filho dele numa escola melhor, para qual cidade que ele vai, né? Então Santa Rita ela precisa se preparar para receber essas empresas, essas pessoas, né? Então acho que em Santa Rita ela pode ter uma associação comercial, empresarial mais forte. Isso, ela não tem uma associação mais forte porque a indústria e o comércio a indústria não faz parte da associação comercial, então podia fazer para fortalecer o comércio. Então são vários pontos assim que podem ser melhorados para a cidade ficar mais atrativa para investimento, e atraindo investimento as pessoas vão ter condição de renda melhor, né? Vai melhorando tudo. Se você pudesse escolher um acontecimento da história de Santa Rita para você transformar em um documentário, qual seria essa? Então, eu fiz um documentário uma vez, e foi durante a pandemia, chamava Rua Nova, Alma Santarritense. Até eu acho interessante vocês assistirem depois, que é bem bacana e é um documentário que a gente conta um pouco sobre o povoamento da Rua Nova. A Rua Nova é um bairro que antes era periférico, hoje ele é central, mas ele é ocupado por pessoas negras da cidade. E ali é um bairro que, quando teve a abolição da escravatura no Brasil, 2 meses antes, sabendo que ia acontecer essa abolição, eles doaram aquela área que é muito de difícil acesso, né, um morro muito íngreme, né,
para que essas pessoas, quando elas fossem libertadas dessas fazendas, lugares onde elas trabalhavam, ou elas não fossem embora e eles iam ficar sem mão de obra, né? Ou ficassem espalhados pela cidade sem ter onde morar. Então, foi criado aquele bairro lá para que aquelas pessoas que foram libertadas pudessem montar a casa, construir a casa e morar, né? Então, virou um bairro que carrega a essência daquele povo descendente dos africanos. E ali é um bairro onde o carnaval é muito forte, então Mimosas Cravinas, né? Que o preconceito da cidade começou a chamar de escravinas. E é um dos primeiros blocos de carnaval de Santa Rita. Tinha lá o 13 de Maio, que era um time de futebol muito forte na cidade. O meu pai, junto com um morador do bairro lá chamado Samuelzinho, criou lá a escola de samba Sol Nascente. Meu pai, inclusive, jogava no 13 de Maio. E para mim, é o bairro mais rico culturalmente de Santa Rita, né? Tem muita história, tem muita coisa que acontece lá. Tem a Luzia Gervásio, que foi uma grande bailarina, dançarina, cantora, tem disco gravado, foi atriz e viveu lá na Rua. Ele viveu um tempo no Rio de Janeiro, voltou para Rua Nova e permaneceu lá até morrer. Você tem a Maria Bonita, que é a maior líder, né? Uma das maiores líderes santarritenses, a maior líder negra da cidade, ajudou a fundar a Associação José do Patrocínio, que existe até hoje, né? E ela ajudou a criar o Mimosas Cravinas, que é o bloco. Então, nós criamos esse documentário sobre a Rua Nova porque eu considero o bairro mais legal de Santa Rita é o bairro da Rua Nova. Para encerrar, Carlos, você tem uma paixão grande pelo carnaval de rua dessa cidade, que você herdou do seu pai. Você pode falar um pouco sobre esse amor do carnaval, como você enxerga o futuro do carnaval de rua? Então, o Carnaval de Santa Rita, ele é tão antigo, os blocos Rede e Democráticos são tão antigos quanto o Mimosas Cravinas, né? Eu acredito até que o Mimosas Cravinas seja mais antigo. E são blocos que surgiram ali na primeira metade dos anos 30, né? Então você teve ali em 1929 uma crise internacional, uma crise mundial. O café levou muita gente à falência. Então essas pessoas perderam muitas coisas, né? Muita propriedade, produção e tal. Então lá para 34, 35 eles começam a mudar, eles começam a fazer dinheiro de novo com café. E começam a surgir esses grandes fazendeiros que têm muito dinheiro e começam a fazer esses blocos de carnaval que viraram rivais entre si, né? Como um dos blocos, né, que é o Democráticos, ele surgiu ali no morro, né, no morro que a gente chama de Morro do Zé da Silva, que eu moro no alto desse morro, que é ali no Grupão, ali na esquina do Grupão. A minha família é daquele bairro ali, meu pai morou na Rua Nova, depois a gente morou ali no Morro do Zé da Silva ali, meu avô e tal. Acabou que participar dos blocos de carnaval virou meio que uma coisa natural dentro da minha família. Meu avô cuidava da parte elétrica, meu pai também. E eu cresci lá dentro dos blocos democráticos e acabou que virou meio que uma paixão minha, assim, de torcer pelo bloco dos democráticos. Essa rivalidade que existe entre os dois blocos foi o que fez eles se manterem até hoje, né? Porque às vezes um sai melhor e o outro quer sair no ano seguinte melhor para poder superar, né? E isso aí foi se estendendo por gerações, né? Então, por exemplo, meu avô cuidava do bloco, ajudava, meu pai também, aí eu participava, né? Hoje eu não estou mais lá dentro. Só que o que acontece? Não está se renovando muito, esses blocos de carnaval não estão se renovando. Eu vejo que lá dentro, quando tem gente mais jovem que desfila, meio que para fazer o gosto do pai com a mãe, do avô e tal, né? Mas já mudou muito o modelo de diversão de carnaval, né? Não só em Santa Rita, como no Brasil. Então, o bloco do urso, por que ele virou tão grande, na minha opinião? Porque hoje em dia você não precisa botar uma fantasia
gigante e de desfilar, né? Você não tem que aparecer, ali é para você divertir, né? Então você vai lá, bota uma roupa leve, que é um abadá, e tem lá uma música lá que toca, geralmente são artistas que estão em alta aí no mercado pop aí, e para um jovem isso aí não tem nada melhor, né, que isso. E tá até mudando um pouco ainda o perfil do carnaval, que é principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que é carnaval de rua, né? Tá voltando ativa, mas não carnaval de rua parecido com Democrático e Rede. É um carnaval de rua em que tem lá um carro de som, ou uma banda tocando, e você só fica ali, dança e diverte e canta junto lá e participa. Então vira uma coisa mais ainda, mais informal ainda. Então é mais para divertir do que para um desfile, entendeu? Hoje em dia as pessoas não têm mais esse perfil de disposição. Eu acredito, principalmente, que isso aconteça, que quando surgiu a internet e as redes sociais, qualquer coisa que você faça, você queima teu filme, você é cancelado, bloqueado. Então as pessoas, principalmente das gerações mais novas, elas se expõem menos, porque sabem que qualquer deslize que elas deem ali, elas estão queimadas na escola, na rua, Verdade. e caiu na internet e não sai nunca mais. Então você acha que esse perfil se adequa para essa geração sair, colocar um monte de holofote em cima e subir num carro alegórico e desfilar com fantasia? Não, cara. Elas querem anonimato ali, ficar na delas ali, se divertir e aparecer menos possível, né? E quando aparece, tudo muito calculado ali dentro daquilo que ela pode controlar e prever ali que não vai dar nada errado. E muitas vezes até acontece, né? Então é isso. Bom, gostaria de agradecer ao senhor por compartilhar seu conhecimento e sua experiência conosco e por ter aceito o convite e ter vindo aqui fazer esse podcast com a gente. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela audiência. Espero que tenha sido útil esse episódio e que juntos possamos valorizar cada vez mais a nossa história da nossa querida cidade. Até o próximo episódio do Pode Passar.